18.1 do COTES, página 136. O exercício é do livro Química Geral 2, reações químicas, ou seja, volume 2. E vamos lá, página 136, tá? Exercício 18.1. Vamos lá. Suponha que você tenha uma solução de ácido fórmico. Coloca aqui a caneta. Pronto. Suponha que você tenha uma solução de 0,30 mol de ácido fórmico e adicionou formiato suficiente para tornar a solução 0,10 no sal. Calcule o pH de ácido fórmico antes e depois da adição do formiato. Então agora a gente vai calcular, ele pede duas coisas, ele pede calcule o pH de ácido fórmico antes e calcule o pH da solução de ácido fórmico antes, ou seja, a solução de ácido fórmico antes da adição do formiato e depois da adição do formiato. Gente, aqui, como o negocinho tá pra cá, essa bolinha aqui da câmera tá pra cá e a minha câmera é aqui, então eu tô olhando meio que assim, tá? Que se eu colocar ali eu não vou conseguir ver a parte da caneta. Então vamos lá, eu sei que eu tenho 0... Nossa, tá muito grosso isso aqui, peraí, tá muito exagerado. Eu sei que eu tenho 0,30 mol de ácido fórmico e eu tenho 0,10 aqui de sal aqui no formiato. Então eu vou colocar, deixa eu dar uma apagada aqui, deixa eu procurar aqui a borracha. Gente, cadê a borracha? Cadê? Então eu vou dar uma apagada aqui e vou fazer o seguinte, para ficar melhor. Eu vou escrever aqui, e a gente está calculando antes, tá? Antes da adição, tá? Do formiato de sódio. Então a gente está calculando o seguinte, antes, tá? Tô olhando aqui que eu tô com a minha colinha. Eu vou colocar duas equações aqui para vocês entenderem. Primeiro eu vou pegar aqui o ácido fórmico, tá? Pra gente iniciar. Quando a gente inicia, nesses casos aqui de química analítica, é sempre bom a gente ver o que está acontecendo. Então eu vou pegar o ácido fórmico, vou colocar a fórmula dele, tá? HCO2H, ok? E eu vou dissociar ele para ver o que vai formar aqui, tá? Vamos ver o que vai formar aqui. O que eu vou ter aqui nessa dissociação? O que eu vou ter? Eu vou ter HCO menos ou HCO2 menos mais H mais. Ótimo. Ou eu posso até reescrever aqui isso melhor. Eu posso colocar assim, ó, H, para lembrar da nossa aula lá do efeito do íon comum e etc. H mais água, tá? Quando pedir a concentração de hidrônio, vocês sabem que pode ser H mais ou H3O+, tá? Que eu vou ter aqui? Eu vou ter o íon vendo? Não mudou nada, mais o H3O+. Olha só, a água, ela tem 2 hidrogênios. O ácido fórmico doou aqui um H, fazendo o H3O+, tá? E ele ficou aqui, o H3O+, ficou com sinal positivo, HCO2 ficou com sinal negativo. Isso aqui virou uma base e o H3O+, virou um ácido. E aí a gente sabe que quando, vou até colocar aqui, que quando desse lado aqui é um ácido, do outro lado é uma base. Quando aqui é uma base, do outro lado aqui é um ácido. Então a gente sabe que aqui é a base conjugada e aqui é o ácido conjugado.
Vamos lá, eu tenho o HCO2H, o ácido fórmico, e a base, vamos lá naquele conceito que o ácido, perdão, ela vai doar o H+, tá? Ela vai doar o H+. Então, o ácido fórmico aqui, ele vai doar o H+ para quem? Para a água. Quem vai receber a base? Então, a água aqui está atuando como uma base, tá? Só para deixar claro. Vou colocar agora uma segunda equação para vocês verem o que está acontecendo, tá? Isso aqui é importante para não sair fazendo cálculo e não saber o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui agora, vou dissociar aqui o formiato, tá? Mas aqui, vou dissociar aqui o formiato. Eu vou colocar NaHCO2. Eu vou dissociar ele aqui, ó. O que eu vou formar? HCO menos mais Na+. Em água, tá? Vou mostrar que não foi aqui feito em água, dissociou aqui. Vamos lá. Eu tenho um íon comum, se vocês forem notar, entre o ácido fórmico e o formiato. Quem é o nosso íon comum aqui? Então, quem é o nosso íon comum aqui, ó? Quem é o nosso íon comum aqui? O HCO2-, tá? Bom, essa observação é muito importante para a gente começar os cálculos, tá? Então, vamos lá. Eu sei que... Vamos montar nossa tabelinha de início, meio e fim, porque a gente vamos calcular essa primeira equação. Então, essa daqui já fiz. Vou colocar um 2 aqui, para vocês verem que depois a gente vai ver isso, tá? A gente já sabe o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui nossa tabelinha. Qual é essa tabelinha? A gente vai ver o início, meio e fim dessa reação. O que está acontecendo nessa reação, tá? E como a gente quer saber aqui antes do ácido fórmico, então a gente vai, antes do formato de sódio, a gente vai calcular o pH do ácido fórmico, então a gente vai fazer isso, tá? Somente com o ácido fórmico. Não vamos usar o formiato agora, porque a gente ainda não adicionou o formiato na solução. Então, eu sei que estamos calculando a primeira equação, tá? A primeira reação aqui. E eu sei que no início, ele me diz que ele fala que supõe que você tem uma solução 0,30 mol. Então, eu sei que eu tenho 0,30 mol no início, tá? 0,30 mol no início. Eu vou colocar aqui a equação de novo para vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Eu vou calcular aqui a equação de novo. Então, vamos lá. Eu tô aqui com HCO2H e vou dissociar ele aqui, tá? Vou dissociar ele aqui e vou formar o quê? O HCO menos. Mais quem? Mais o nosso hidrônio aqui, tá? O H+. Show. Eu sei que no início eu tenho 0,30 mol, tá? O HCO- a gente não sabe, né? Por quê? Porque no início da reação, a gente sabe que aqui eles são quem? Eles são os produtos e ele é o reagente. Então, no início, aqui a gente tem o reagente aumentando, né? E os produtos ainda estão sendo formados. Então, a gente não tem nada ainda no início dessa reação. Então, a gente vai colocar 0, tá? Show. Vamos lá. No meio dessa reação aqui, durante a reação acontecendo, a gente sabe que a quantidade de reagente vai começar a diminuir e a quantidade de produto vai começar a aumentar. No início a gente não tinha nada, ou seja, antes da reação a gente só tinha 0,30 mol, não tinha nada
da nossa base, também não tinha nada do nosso hidrônio. Durante, a gente começa a aumentar aqui nossa quantidade de reagente. Não, perdão, diminuir a nossa quantidade de reagente. E a nossa quantidade de produto vai começar a aumentar. Tá? Então, nós vamos diminuir. Quando eu falo que eu estou diminuindo aqui a quantidade de reagente, eu sei que a gente tem 0,30 mol, então eu tenho 0,30 mol, vou até colocar melhor para não confundir, a gente vai fazer depois, tá? Para não ficar confuso. Vou colocar aqui, ó, menos X. Por quê? Eu não sei quanto diminuiu, mas eu sei que diminuiu, tá? HCO2 menos. Eu também não sei quanto, mas eu sei que ele está aumentando. Então, eu coloco o sinal aqui de mais, porque eu sei que ele está aumentando. O H+, também sei que ele está aumentando. Eu também sei que ele está aumentando. Então, tá. Vamos passar para o fim, né? O que a gente vai ter no final aqui dessa reação? No final da reação, a gente vai fazer um cálculozinho aqui, ó. Se eu tenho 0,30 mol e tenho menos X, então eu tenho 0,30 mol aqui, ó, menos X. Se eu tenho 0 mais X, eu tenho mais X. Mais X. Se eu tenho 0 mais X, eu tenho mais X. Pronto. Já está pronto aqui para a gente começar a calcular aqui o pH da solução. Então, nós vamos agora fazer o seguinte. Eu tenho, ó, quantidade de produto, quantidade de reagente, tá? Quantidade de reagente dividido aqui pela quantidade aqui de produto dividido pela quantidade de reagente, tá? Que é o que isso aqui, nosso Ka, tá? Então vamos lá. Eu sei que eu tenho nosso Ka, eu vou até colocar aqui para vocês que o Ka, vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui embaixo, vou vai para cá, aqui mesmo. Eu sei que eu tenho 1,8 vezes 10 na menos 4, tá? Esse é o nosso Ka, só pra gente colocar aqui. Isso aí você vai ver na tabela do livro, tá? Então vamos lá. Ka do ácido fórmico, tá? Então vamos lá. Eu sei que eu tenho 1,8 vezes 10 na menos 4 igual quem é o nosso reagente, tá? Gente, não, quem? Perdão, tô toda confundindo isso. Quem é o nosso produto? Peraí, show. Quem é o nosso produto? É o HCO-. A gente não sabe quanto ele tem, mas a gente sabe que ele é mais X, né? A gente sabe que ele é mais X, né? Então, ok. E a gente sabe que o H+ também é mais X. Porque a gente sempre calcula o equilíbrio, tá, gente? Isso aqui, o 3 é sempre o equilíbrio, tá? A gente sempre calcula aqui. Pega as informações daqui no final, tá? Dividido pelo nosso reagente, produto, dividido aqui pelo reagente, que é 0,30 menos